Olá a todos, eu sou o Dr. Luiz Fernando Brandão Diniz, estou responsável pelo módulo de cirurgia geral para o curso preparatório para o Revalida 2020. Bom estar com vocês. Hoje nós vamos conversar sobre abdômen agudo inflamatório. Para a gente falar de abdômen agudo inflamatório, eu coloquei aqui algumas imagens para a gente lembrar que estruturas intracavitárias como delgado, o apêndice, cólon, vesícula biliar, vias biliares, estômago, sigmoide, reto, estruturas que estão intraperitoneais podem ser a causa de um processo inflamatório, levando ao que a gente chama de abdômen agudo inflamatório. Estruturas que estão na cavidade pélvica, útero, anexos como trompa uterina, ovário, bexiga, reto, também podem ser a causa de um abdômen agudo inflamatório. E estruturas que estão atrás do peritônio, que é essa membrana que faz um envelope em todas as estruturas dentro da cavidade abdominal, podendo promover a sua proteção. Então, atrás dessas estruturas retroperitoneais, nós temos pâncreas, nós temos duodeno, nós temos os rins, temos ureteres e grandes vasos. Então, definição de abdômen agudo inflamatório. Síndrome clínica caracterizada por dor abdominal súbita de intensidade variável, associada ou não a outros sintomas e que necessita de diagnóstico e conduta terapêutica imediata, cirúrgica ou não, ocasionada por processo inflamatório originado no trato gastrointestinal ou não. Fisiopatologia do abdômen agudo inflamatório. Então, as estruturas que estão intra- ou retroperitoneais, elas começam um processo inflamatório de etiologia infecciosa ou não, órgãos intra- ou retroperitoneais, ativando a cascata de cininas pró-inflamatórias, podendo culminar em síndrome da resposta inflamatória sistêmica, sepsis, com falência múltipla de órgãos e sistemas, podendo ocorrer o óbito se não revertida a situação a tempo. As causas mais frequentes de abdômen agudo inflamatório: apendicite aguda, colecistite aguda, pancreatite aguda, diverticulite aguda de cólon, colangite aguda, pielonefrite aguda, DIPA, doença inflamatória pélvica aguda, diverticulite aguda de Meckel, hepatite aguda, entre outras. O quadro clínico. O quadro clínico vai ser relacionado a cada uma das estruturas. Então, quando a gente fala em dor abdominal, no caso da apendicite, em geral, ou na maior parte das vezes, dor abdominal que começa na região epigástrica, vai migrando para o quadrante inferior direito, fossa ilíaca direita, e aí sim, quando o processo inflamatório do apêndice já está em situação de liberar substâncias pelo espessamento da parede e isquemia, há a localização da dor, que passa a ser uma dor parietal, porque até então, nesse trajeto, é uma dor visceral. Colecistite aguda, dor no hipocôndrio direito, contínua irradiada para o dorso, para a escápula ipsilateral, acompanhada de náuseas, vômitos, e que provoca, quando a sua parede está bastante inflamada e isquêmica, também liberação de cininas que localizam a dor bem na região subcostal direita. Caso de pancreatite aguda, dor abdominal na região de epigástrico, irradiação dorsal, acompanhada de náuseas e vômitos, com distensão abdominal, e dependendo da severidade, do quanto severo esse processo é, podendo levar a uma distensão abdominal importante e ocasionando aí um choque séptico ou um choque hipovolêmico. E assim vai para cada uma das estruturas. Doença inflamatória pélvica, esse é o grande desafio. Dor na fossa ilíaca direita, na mulher. Nós temos que afastar o diagnóstico de uma pilsalpingite ou um cisto ovariano infectado ou um Mittelschmerz, que é a ruptura de um cisto ovariano, liberando substâncias pró-inflamatórias no local que vão estimular os receptores de dor na parede abdominal, no peritônio, localizando na fossa ilíaca direita, e temos que fazer um diagnóstico diferencial.
Diverticulite aguda de cólon sigmoide, que é a topografia de maior incidência. Dor incólica, que evolui para uma dor contínua, conforme o processo inflamatório vai evoluindo. Liberação de cininas pró-inflamatórias. A parede peritoneal, ela fica comprometida e a dor fica localizada. E assim por diante em cada uma das estruturas. Então, nós vamos falar de um modo geral dos sintomas que o paciente se queixa. Então, é importante, quando a gente fala de sintomas, a gente prestar atenção se se trata de homem ou mulher e se é mulher na idade fértil ou não. Então, dor abdominal. Todos os quadros inflamatórios intra- ou retroperitoneais virão acompanhados de dor abdominal. Distensão abdominal. Bem, se eu tenho um processo inflamatório que está liberando cininas pró-inflamatórias, as alças de intestino, numa tentativa de localizar e bloquear aquele processo, elas entram num ilho paralítico. Por estimulação do sistema nervoso entérico, há uma parada na contração ou na motilidade do tubo digestório. Então, uma distensão dessas alças que leva a uma distensão abdominal. Possibilidade de febre, calafrios. Calafrio é a musculatura do nosso corpo que contrai e relaxa de uma maneira rítmica na tentativa de perder temperatura quando nós estamos com febre. Náuseas, que pode ser de uma forma reflexa ou pode ser pela grande distensão de alças, que a montante vai acumulando líquido, distendendo o estômago e a pessoa vomita. Vômitos, já explicado. Icterícias, se eu tenho um processo inflamatório de vesícula biliar ou qualquer outro processo inflamatório que leve a uma compressão da via biliar extrínseca, nós teremos então a presença da icterícia, aquele amarelo na pele, na conjuntiva ocular e na língua, na mucosa oral. Colúria, coloração escurecida da urina, quase como chá ou cor de Coca-Cola. Acolia fecal, fezes claras como massa de vidraceiro, devido à não chegada da bile no duodeno por uma compressão extrínseca. Queixas urinárias, no caso da pielonefrite, a pessoa ela vai queixar de polaciúria, que ela urina um pouco toda hora, queixar de dor lombar na região ipsilateral ao rim comprometido. Peritonismo, a pessoa quando está com algum processo inflamatório intra- ou retroperitoneal, ao deambular, ela sente dor abdominal intensa e mesmo ela, ao deitar, ela não consegue ficar estirada. Ela flete as pernas para não distender o peritônio. Desidratação, vômitos, mais o processo inflamatório, sua intensidade, formação de um terceiro espaço, levando à desidratação. Fraqueza, nos casos de uma pancreatite necrohemorrágica, onde eu tenho perda volêmica, o paciente fica com anemia. Alteração do nível de consciência, dependendo da intensidade das toxinas que estão caindo na circulação, pode haver a entrada dessas toxinas nas sinapses do córtex cerebral, levando a alterações as mais diversas do nível de consciência. E toxemia, que é um quadro onde nós somamos todos os sinais vitais do paciente, mas o aspecto geral dele é aquele aspecto de paciente gravemente enfermo. Diagnóstico clínico do abdômen agudo inflamatório. Bom, cicatrizes em parede abdominal é importante? Sim. Se nós temos uma dor na fossa ilíaca direita e ao abordarmos cirurgicamente, fazendo um diagnóstico de algo que deve ser tratado cirurgicamente, e não for o apêndice, for, por exemplo, uma pilsalpingite, nós temos que tirar taticamente o apêndice. Então vai haver, se for por laparotomia, uma incisão, uma cicatriz no ponto de McBurney, né? E que vai denotar para a gente que a dor abdominal em baixo ventre, quadrante inferior direito, não se trata mais de uma apendicite. Tumoração da parede abdominal ou pélvica, processos inflamatórios, como uma diverticulite aguda de cólon sigmoide, pode levar a um ilho desse cólon e encostar na parede abdominal o processo inflamatório e começar um processo inflamatório de parede, às vezes até formando uma fístula enterocutânea. Então, observar tumorações
anômalas ou assimétricas na parede abdominal. Entenda-se parede abdominal desde o intercosto até a região de diafragma pélvico e urogenital. A dor abdominal, quando você vai fazer o exame físico, o paciente tem um processo inflamatório que já comprometeu a parede, o peritônio parietal, então ele vai ter um rebound, ele vai ter uma defesa involuntária da massa muscular quando você vai palpar na região inflamada. Por isso que no exame físico, pacientes com abdômen agudo, inflamatório, mediante a sua suspeita, você deve deixar para tocar por último o local que você crê ser o foco inflamatório, principalmente em crianças, porque se ela tiver dor logo no começo, não vai deixar você colocar a mão no abdômen dela, vai chorar, contrair involuntariamente a parede abdominal e seu exame físico não vai dar certo. Contratilidade involuntária de parede abdominal, a distensão, que a gente já comentou pelo ilho, a peritonite, que é esse processo inflamatório, ela permite que quando você está conversando com o doente, distraindo o doente, comprimindo suavemente a parede abdominal, a retirada brusca da sua mão vai estirar o peritônio parietal e o paciente vai dar um grito de dor. Então, é o sinal da descompressão brusca positivo, que no ponto de McBurney, na apendicite aguda, só aqui nós chamamos de Bloomberg positivo. Sinal do vasculejo. Quando eu tenho muitas alças distendidas com acúmulo de líquido amontante, a câmara gástrica vai estar cheia de líquido. E com o esteto, ao auscultar a cavidade abdominal, chacoalhando o paciente, nós escutamos o barulho dos líquidos intragástricos dentro do estômago, batendo numa parede e outra. Esse é o sinal do vasculejo. Timpanismo, por quê? As alças distendidas, elas estão cheias de gás. E ao percutirmos o abdômen em locais aonde não é para se esperar encontrar um timpanismo tão importante, nos mostrará que ali há um ilho com gás dentro das alças na tentativa de bloquear o processo inflamatório. Ruídos hidroaéreos. Os ruídos hidroaéreos, que a princípio são normais, eles começam a ficar diminuídos até entrar numa ausência de ruídos hidroaéreos. Desidratação, então, no processo inflamatório de uma víscera, com a mobilização de alças para aquele local e o ilho reacional, vai ocorrer um desvio de líquidos para dentro das alças que estão paradas e isso promove a desidratação, que pode ser avaliada no filtro da mucosa do olho, na mucosa oral ou no sinal da prega cutânea, né? Você puxa a pele e ela tem que voltar ao normal. Conforme você está muito desidratado, isso não acontece. Palidez, no caso do paciente ter tido uma pancreatite necrohemorrágica ou, no caso do paciente ter um tumor que começou a levar a um processo inflamatório que está consumindo o paciente, anemiando esse paciente, desnutrindo esse paciente. Ataque cardíaco, que é o aumento da frequência cardíaca, é na tentativa de manter o débito cardíaco. Débito cardíaco igual frequência cardíaca versus volume sistólico. Volume sistólico é o volume do ventrículo que se contrai ejetando na aorta. Para manter o débito cardíaco constante, já que não consigo aumentar o volume sistólico, aumenta a frequência cardíaca. Hipotensão, a distribuição errática de líquidos para um terceiro espaço. Hipotermia, o paciente, dependendo do grau do processo inflamatório infeccioso, pode estar evoluindo para um sepsis e isso leva a uma queda da temperatura. Dispneia, se houver acúmulo de líquidos num terceiro espaço, a volemia sanguínea, ela diminui. Portanto, a perfusão tecidual, ela vai ser sacrificada para as áreas nobres, cérebro, coração e rins. O resto não vai trabalhar no metabolismo aeróbico, e sim anaeróbico, gerando ácido lático, que faz o pH sanguíneo ter um desvio, se tornando mais ácido, que bloqueia todas as reações químicas que ocorrem no meio intracelular. E a dispneia,
pode estar relacionada à tentativa de compensar essa acidose com uma alcalose respiratória. Aumenta a frequência respiratória, perca o CO2, desvio a reação química de ácido CO2 mais H2O, H2CO3, que é igual a H+, mais HCO3 menos. Então, se eu baixo o H+, eu baixo todo o resto. Se eu baixo o CO2, eu baixo o H+. É a lei do equilíbrio ou estequiometria. Cianose, a perfusão prejudicada dos tecidos, ela leva a um maior resgate do oxigênio das hemácias e pela pele nós observamos uma hemoglobina reduzida que dá uma coloração azulada. Toxemia, que é o conjunto de sinais vitais, mais o aspecto geral do paciente, mostrando um paciente gravemente enfermo. Sinal de Giordano, que é a percussão lombar na altura do rim, quando em pielonefrite o paciente tem a mesma reação que da descompressão brusca do peritônio quando numa víscera intraperitoneal inflamada. Então, apoio percussão lombar com o grito do paciente, sinal de Giordano positivo. E o choque, que aqui será entendido como uma má distribuição de sangue periférico ou tecidual periférico, levando ao metabolismo anaeróbio, podendo estar ou não com hipotensão. Diagnóstico laboratorial do abdômen agudo inflamatório. O que esperar? O hemograma vai mostrar uma leucocitose com desvio à esquerda e, dependendo do processo, podemos ter superajuntado uma anemia. Ureia e creatinina. Se eu tenho desvio de líquidos da volemia circulante, eu vou ter uma hipoperfusão renal, aumentando a princípio a ureia, e quando 50% da função renal está comprometida, a creatinina vira de 1 para 2. Cloro, por causa dos vômitos, há muita perda de cloro. Cálcio e cálcio iônico podem estar alterados por essa distribuição do terceiro espaço anômala, assim como sódio e potássio e magnésio, que são íons relacionados à criação da diferença de potencial na membrana celular, ou seja, no impulso elétrico, que vai ser representado por uma contração de uma alça. Urina tipo 1, no caso da pielonefrite, que nós vamos encontrar a presença de leucócitos em quantidade muito grande, bactérias na urina. A urocultura deve ser sempre realizada antes de começar a infusão do primeiro antibiótico. Por quê? Porque você vai ter, nos casos de pielonefrite, um antibiótico que vai ser introduzido de acordo com a microbiota daquela região ao qual o paciente pertence, mas ter o resultado do antibiograma é necessário caso o antibiótico não esteja fazendo efeito, para nós vermos se aquele micro-organismo é sensível ou não àquele antibiótico. Proteína C reativa, que sobe. A gasometria, ela, tanto arterial quanto venosa, pode mostrar um pH abaixo do normal, e o consumo de base, basic excess, ele pode estar bem alterado. Ácido lático, devido ao metabolismo anaeróbico, a produção de ácido lático pode estar aumentada. Amilase e lipase, 3 vezes o limite superior da normalidade para configurar pancreatite, junto com o exame de imagem ou junto com o quadro clínico do paciente. Alterações de enzimas hepáticas que podem estar acontecendo em função do hipofluxo da artéria hepática ou por uma colicistite aguda na loja ou no leito da vesícula, levando à alteração daquelas células que se encontram naquela topografia. Gama-GT, fosfatase alcalina, que são enzimas canaliculares, podem estar alteradas, aumentadas, em função de processos inflamatórios na região da vesícula e vias biliares, assim como bilirrubinas às custas de bilirrubina direta, principalmente. Proteínas totais e frações, nós vamos ter um aumento das imunoglobulinas de defesa e podemos ter uma alteração de albumina, que é a principal proteína com pressão oncótica dentro do intravascular,
para puxar líquidos de volta para o intravascular. Diagnóstico radiológico de abdômen agudo inflamatório. Um raio-x de abdômen agudo é mais do que suficiente. Então, a gente tem que partir do menos sofisticado ou mais barato para o mais sofisticado ou mais caro e de forma orientada com a hipótese diagnóstica que nós temos. Então, o raio-x de abdômen agudo, que é o raio-x em pé de tórax com cúpulas, mais um raio-x de pé olhando as alças abaixo das cúpulas diafragmáticas e deitado, e quando não possível, o paciente não consegue ficar de pé, a gente coloca em decúbito lateral esquerdo e incidência em raios horizontais. O que nós vamos observar? Como tem um ilho paralítico, nós vamos observar alças de Delgado distendidas, com presença de ar no seu interior, formando níveis hidroaéreos em grande quantidade, empilhamento de moedas, que são as válvulas circulares do intestino delgado que estão espessadas. Então, um raio-x de abdômen pode nos mostrar muita coisa. Ultrassonografia de abdômen, principalmente nos casos de vesícula biliar inflamada, ultrassonografia pélvica, no caso do comprometimento das vísceras pélvicas da genitália feminina. Tomografia computadorizada de abdômen, com contraste sempre no local inflamado, com uma maior irrigação, vai haver um acúmulo de contraste. Ressonância nuclear magnética de abdômen. Nos casos de uma obstrução de via biliar principal por um cálculo, levando a uma colangite aguda, então colangio, ressonância nuclear magnética. Ecoendoscopia digestiva alta, nos casos de uma pancreatite, onde o ultrassom não mostra a presença de cálculos, porque são cálculos chamados de microcálculos não visíveis ao ultrassom comum. E na ecoendoscopia nós estamos a 1 centímetro das vias biliares e vesícula. Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada nos casos de obstrução da via biliar ou do ducto comum, onde além de ser diagnóstica, será terapêutica. Tratamento do abdômen agudo inflamatório. Pode ser clínico ou pode ser cirúrgico. Vamos imaginar o caso da paciente que tem uma pilsalpingite, uma inflamação da trompa uterina, que está na fase inicial. Não há a formação de um abscesso dentro da trompa uterina. Então, eu posso utilizar apenas de antibióticos e anti-inflamatórios para regredir esse processo. Os antibióticos que eu vou utilizar são aqueles que combatem a microflora que costuma dar esse processo em órgãos pélvicos, né, na genitália feminina e naquela região onde se encontra o paciente. Mas, se eu tiver uma apendicite aguda, não tenho o que discutir. O tratamento é cirúrgico, porque o apêndice, uma vez que ele tem a base obstruída, ele começa a acumular dentro de si muco, e muco, alimento, com bactérias ali dentro, num local quente, escuro, uma estufa, isso leva uma distensão apendicular que vai estirar os vasos que alimentam a parede do apêndice secal, provocando um infarto, e um infarto associado a bactérias é igual a gangrena, perfuração, peritonite estercoral ou fecal. Gravíssimo. A mesma coisa para diverticulite aguda. Colicistite aguda, a mesma coisa. Eu posso ter um empiema de vesícula com ruptura da parede da vesícula biliar e liberação de todo o conteúdo para dentro da cavidade abdominal. Os quadros de pancreatite aguda, dependendo se é uma leve, moderada ou severa, eu posso tratar clinicamente a princípio, e as demais que vão evoluir complicações, posso tratar as complicações de forma cirúrgica, atualmente sem ser transperitoneal, mas abordando o retroperitônio. Então, dependendo do quadro que está acontecendo, do órgão comprometido, nós vamos ter uma indicação para um tratamento clínico ou um tratamento cirúrgico. Prova vermelha de 2013, questão 85. Homem com 35 anos de idade, no terceiro pós-operatório de uma apendicectomia, encontra-se internado em enfermaria coletiva do pequeno hospital secundário.
O achado cirúrgico foi de uma apendicite aguda em fase gangrenosa, que é aquilo que eu falei, o apêndice infarta. Infarto é morte por isquemia ou falta de oxigênio, não é só no coração. Associado a bactérias, vira gangrena e perfura ou rompe. Foi iniciada antibiótico terapia com a administração de gentamicina e metronidazol, antibióticos adequados para o tipo de patologia. E alimentação via oral com boa aceitação. Boa aceitação, quer dizer, não está vomitando. Após a eliminação de flatos e fezes, então tem o trânsito intestinal. Não apresentou febre. Isso é importantíssimo. E no exame, a ferida cirúrgica encontra-se com sinais inflamatórios, está avermelhada, abaulada e saída de material purulento. Bem, a principal complicação da apendicite aguda, tanto a laparotômica quanto a laparoscópica, se não forem tomados os devidos cuidados, o apêndice, ao ser retirado da cavidade abdominal, ele contamina a parede da incisão pela qual ele está sendo retirado, levando à formação de um abscesso, né? E como ele não tem febre, ele não tem vômitos, não tem distensão abdominal, não tem sinais de peritonismo, a outra complicação, que seria um abscesso intracavitário, fica afastada. Então, a conduta para esse caso, além de esclarecer o paciente, que isso é fundamental, manter antibiótico terapia e curativos diários. Gente, ele descreveu aqui um abscesso de parede. A lei é abscesso diagnosticado, abscesso drenado em cirurgia. Não. Trocar antibiótico terapia, aplicar calor local e curativos diários? Não. O paciente está indo bem em relação à cavidade intraabdominal. Manter antibiótico terapia, retirar os pontos cirúrgicos para a drenagem da secreção e curativos diários daquela ferida que vai cicatrizar por segunda intenção? Sim, essa é uma resposta adequada. Trocar antibiótico terapia, indicar a realização de exame de imagem pelo risco de infecção intracavitária, ele não tem sinais de abscesso intracavitário. Manter antibiótico terapia, indicar a exploração cirúrgica da ferida operatória pelo risco de infecção intracavitária? Não, intracavitário não há nada, ele não tem sintomas nem sinais no exame físico que demonstrem a presença de coleções intraabdominais. Então, a resposta certa é a resposta C. Manter antibiótico terapia, retirar os pontos, assim drenando aquele abscesso que se formou na parede, e curativos diários para a cicatrização por segunda intenção. Pessoal, muito bom estar com vocês. Bom estudo!